Há um momento decisivo em seu dia. Antes mesmo de você tomar café, antes de você dizer bom dia para alguém, antes de você dar um único passo consciente no seu dia, quem vai estar no controle da sua mente? Você ou o mundo? Esse momento é o segundo exato em que você abre os olhos. Nesse instante, seu cérebro está num estado que os neurocientistas chamam de hipnagógico reverso. É o estado de transição entre o sono e a consciência plena. Suas ondas cerebrais ainda estão lentas. Sua mente está aberta, maleável, altamente receptiva. É o momento mais poderoso do seu dia, e é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas comete o erro que vai sabotar tudo o que vem depois. Elas pegam o celular e, quando fazem isso, entregam esse momento sagrado para notificações, manchetes, redes sociais, opinião de estranhos e urgências que não são delas. A mente, que estava pronta para ser programada por você, é imediatamente sequestrada por estímulos externos. E aí o dia já está perdido antes de começar. Mas aqui está o que ninguém te conta. Existe uma forma de usar esse momento a seu favor. E quem aprende a fazer isso, muda de vida de forma silenciosa, consistente e irreversível. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o coração aqui no vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo como esse. A mente que ainda não acordou está sendo escrita. O que poucas pessoas compreendem é que os primeiros minutos após acordar não são apenas uma transição biológica, são uma janela de programação mental. Nesse estado, a barreira crítica do seu subconsciente está baixa. Você ainda não ativou completamente os filtros racionais que, durante o dia, protegem sua mente de absorver tudo indiscriminadamente. E é exatamente por isso que o que entra nessa janela tem um peso desproporcional. Quando você pega o celular imediatamente ao acordar, você não está apenas checando mensagens, você está gravando padrões. Está ensinando ao seu sistema nervoso que o mundo externo é mais importante do que o seu mundo interno. Está dizendo ao seu subconsciente, em linguagem de comportamento, que você não confia em si mesmo o suficiente para ficar sozinho com seus próprios pensamentos por sequer 5 minutos. Esse padrão, repetido dia após dia, cria uma identidade, e identidades são destinos. A mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é repetido com intensidade emocional. Quando você acorda e a primeira coisa que sente é a ansiedade de uma notificação, o conflito de uma discussão nos comentários ou a comparação silenciosa com a vida de outra pessoa nas redes sociais, você está carregando essa frequência emocional para dentro do seu dia. E tudo o que vier depois será filtrado por esse estado inicial. Pense na sua mente como um campo fértil logo ao acordar. Tudo que você planta nesse campo nos primeiros 20 minutos cresce com muito mais força do que qualquer coisa plantada depois. Pessoas que constroem impérios, que criam obras que duram gerações, que vivem com uma clareza que a maioria nunca experimenta, sabem disso intuitivamente. Elas protegem esse campo com ferocidade. Elas escolhem o que planta, em vez de deixar que qualquer vento jogue qualquer semente. O celular é esse vento, e ele não está do seu lado. A questão não é demonizar a tecnologia. A questão é entender que toda ferramenta poderosa exige disciplina no seu uso, e usar uma ferramenta de distração máxima no exato momento em que sua mente está mais vulnerável não é apenas um mau hábito. É uma forma de automutilação mental que acontece todo dia, antes mesmo de você ter consciência suficiente para se defender. Você pode mudar isso agora, não amanhã, agora. Começando pelo momento em que abrir os olhos amanhã de manhã e sentir aquele impulso automático em direção ao celular. Reconheça esse impulso, nomeie ele e escolha diferente, porque essa escolha, aparentemente pequena, é na verdade a maior escolha do seu dia. O vício que parece produtividade. Existe uma mentira muito bem construída que a cultura moderna vendeu para todos nós.
A mentira de que estar conectado é estar produtivo, que verificar e-mail cedo é ser responsável, que responder mensagens antes mesmo de tomar café é ser eficiente, que olhar para o celular ao acordar é, de alguma forma, uma forma de cuidar da sua vida. Não é. É o oposto disso. O que parece produtividade nesse comportamento é, na verdade, reatividade disfarçada de responsabilidade. Há uma diferença fundamental entre uma pessoa que age a partir dos seus próprios objetivos e valores e uma pessoa que reage constantemente aos estímulos do ambiente. A primeira constrói, a segunda apaga incêndios. E apagar incêndios o dia inteiro nunca vai fazer você avançar. Apenas vai te manter ocupado o suficiente para não perceber que está parado. O celular, especialmente nos primeiros momentos do dia, transforma você numa pessoa reativa. E pessoas reativas são facilmente manipuláveis, não porque sejam fracas de caráter, mas porque nunca estabeleceram um centro de gravidade interno forte o suficiente para resistir à pressão constante do externo. Esse centro de gravidade se constrói exatamente naqueles minutos que você está desperdiçando com o celular. Há um nível de autoconhecimento que só é possível no silêncio. Uma clareza que só emerge quando você dá espaço para seus próprios pensamentos respirarem. Quando você acorda e imediatamente mergulha no fluxo de informações do celular, você está impedindo esse processo. Você está cortando o acesso a uma parte de si mesmo que é, possivelmente, a mais valiosa que você tem. A sua intuição, a sua criatividade, os seus insights mais profundos, todos eles emergem do silêncio. Não do barulho, não das notificações, não dos feeds infinitos, do silêncio. E o silêncio da manhã, especialmente o silêncio dos primeiros minutos após acordar, é o mais fértil de todos. Quando você protege esse silêncio, você começa a ouvir coisas que antes não conseguia escutar. Começa a perceber padrões que antes não via. Começa a tomar decisões a partir de um lugar mais profundo, mais alinhado, mais verdadeiramente seu. E essa mudança, embora silenciosa, é devastadoramente eficaz. Você não está acordando, está sendo acordado. Existe uma diferença filosófica enorme entre acordar e ser acordado. Acordar é um ato de consciência, é você emergindo do sono com intenção, com presença, com a clareza de quem está assumindo o comando do próprio dia. Ser acordado é passivo, é ser puxado para a consciência por um estímulo externo que não escolheu e que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com quem você quer ser. A maioria das pessoas não acorda. Elas são acordadas. Pelo alarme do celular, pela notificação que piscou na tela enquanto desligavam o alarme, pela mensagem que não poderia esperar, pela manchete que apareceu na tela de bloqueio. E então, o dia começa. Mas não começa por elas. Começa por outra coisa, por outra pessoa, por um algoritmo que foi projetado por engenheiros muito inteligentes, trabalhando em empresas com bilhões de dólares em investimento, cujo único objetivo é capturar a sua atenção e não devolvê-la. Você está competindo com isso ao acordar, e está competindo de olhos fechados com o subconsciente ainda exposto. Isso não é uma batalha justa, e você continua perdendo ela todo dia porque nem sequer percebe que ela está acontecendo. Acordar com intenção significa estabelecer, antes mesmo de pegar o celular, quem você é naquele dia. Significa dar ao seu sistema nervoso uma direção antes que o mundo externo tente dar outra. Significa ser o autor do seu dia em vez de personagem numa história que outra pessoa está escrevendo. As pessoas que fazem coisas extraordinárias no mundo não são necessariamente mais talentosas, não são necessariamente mais inteligentes, mas são invariavelmente mais intencionais. Elas treinam a capacidade de iniciar o dia a partir de dentro, e não de fora. E esse treino começa naquele segundo, naquele único segundo logo após abrir os olhos, quando você decide se vai acordar ou se vai ser acordado. O preço invisível que você paga todo dia. Ninguém vai te mandar uma conta. Nenhuma fatura vai chegar no fim do mês detalhando o custo real de pegar o celular ao acordar. Mas esse custo existe, e ele é enorme.
Ele se paga em moedas que a maioria das pessoas só vai perceber que perdeu muito depois. Moedas como clareza mental, criatividade, paz interior, foco, autoconfiança e a sensação profunda de estar vivendo uma vida que realmente pertence a você. Cada vez que você acorda e entrega seus primeiros momentos ao celular, você está fazendo um saque numa conta que não tem depósitos infinitos. Está consumindo recursos cognitivos e emocionais antes de tê-los renovado completamente. Está começando o dia no vermelho, e aqui está o que torna isso particularmente destrutivo. O custo é invisível no curto prazo. No curto prazo, parece inofensivo. É só uma olhadinha no celular. Todo mundo faz, mas no longo prazo, esse padrão acumulado produz uma pessoa que está cronicamente distraída, cronicamente reativa e cronicamente insatisfeita com seus resultados, sem entender exatamente por quê. A insatisfação crônica sem causa aparente é quase sempre o resultado de viver desalinhado com seus próprios valores e objetivos. E é muito difícil manter esse alinhamento quando você começa cada dia entregando sua atenção para o que não importa antes de ter dado um único segundo para o que importa. O filósofo que vive dentro de cada grande realizador da história sabia disso de uma forma ou de outra. Sabia que a atenção é o recurso mais precioso que um ser humano possui. Mais precioso que o dinheiro, mais precioso que o tempo. Porque a atenção é o que determina a qualidade de tudo que você faz com seu tempo e o que você cria com sua energia. E entregar sua atenção, no momento de maior vulnerabilidade do dia, para um dispositivo projetado para nunca devolvê-la, é uma das formas mais sofisticadas de autossabotagem que existe na vida moderna. Você merece mais do que isso. E no fundo, você sabe disso. A arquitetura de uma manhã que constrói impérios. Não existe uma fórmula universal para a manhã perfeita, mas existe um princípio universal que todas as manhãs poderosas têm em comum. Elas começam de dentro para fora. Elas começam com o interno antes de tocar o externo. E é a partir desse princípio que você pode construir uma arquitetura matinal, que vai transformar não apenas o seu dia, mas a trajetória inteira da sua vida. O primeiro elemento dessa arquitetura é o silêncio intencional. Não o silêncio da preguiça, não o silêncio de quem ainda está dormindo com os olhos abertos, mas o silêncio consciente de quem está presente. 2, 5, 10 minutos deitado ou sentado, simplesmente respirando, simplesmente existindo, sem agenda, sem tela, sem estímulo externo. Nesse espaço, a mente começa a se organizar naturalmente. Pensamentos importantes emergem. O ruído do dia anterior se assenta. E você começa a perceber quem você é e o que realmente importa para você. O segundo elemento é a direção mental. Antes de consumir qualquer conteúdo externo, você alimenta sua mente com o conteúdo que escolheu. Pode ser uma afirmação poderosa que você repete com convicção. Pode ser a visualização clara e detalhada de um objetivo que você está perseguindo. Pode ser a revisão mental das suas prioridades do dia. Pode ser a leitura de uma página de um livro que expande sua visão de mundo. O formato importa menos do que o princípio. Você está escolhendo o que entra na sua mente, em vez de deixar o algoritmo escolher. O terceiro elemento é o movimento. O corpo é o veículo da mente, e quando você move o corpo com intenção logo ao acordar, você ativa sistemas fisiológicos que aumentam o foco, a motivação e a clareza cognitiva, de formas que nenhum café no mundo consegue replicar. Não precisa ser 1 hora de academia. Pode ser 10 minutos de alongamento consciente. Pode ser uma caminhada curta. Pode ser qualquer coisa que coloque o corpo em movimento e sinalize ao sistema nervoso que o dia começou com energia. Esses 3 elementos, quando praticados com consistência, criam uma pessoa diferente. Uma pessoa que chega ao celular quando finalmente chega, já tendo se estabelecido internamente, já sabendo quem é, já tendo estabelecido intenção, já tendo nutrido o que precisa ser nutrido. E a partir desse lugar, o celular vira ferramenta e não armadilha. Porque sua identidade é formada de manhã. Existe uma verdade sobre identidade
que poucos sistemas de desenvolvimento pessoal explicam com a clareza que merecem. A identidade não é uma coisa estática que você tem. É uma coisa dinâmica que você cria, todos os dias, através das suas escolhas. E as escolhas da manhã têm um peso desproporcional nessa criação. Isso acontece porque identidade é construída por evidências. Cada vez que você age de uma determinada forma, você está adicionando uma evidência ao arquivo mental que define quem você acredita ser. E quando esse arquivo tem evidências suficientes, ele vira uma crença. E as crenças que você tem sobre si mesmo determinam o que você acha que é possível para você. E o que você acha que é possível determina o que você tenta. E o que você tenta determina o que você consegue. Tudo começa com as evidências. E as evidências começam com as escolhas. E as escolhas mais poderosas são as que você faz quando ninguém está olhando, quando não há nenhuma pressão social, quando é só você e o momento. E esse momento existe todo dia, logo ao acordar. Quando você acorda e, apesar de sentir o impulso em direção ao celular, você escolhe diferente. Você está adicionando uma evidência poderosa ao seu arquivo. Está dizendo a si mesmo, em linguagem de ação, que você é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que prioriza o que importa, uma pessoa que se respeita o suficiente para proteger seu tempo e sua atenção. Essas evidências se acumulam. Dia após dia, elas constroem uma identidade. E quando sua identidade muda, seu comportamento muda naturalmente. Não pela força de vontade, mas porque você está simplesmente agindo de forma consistente com quem você acredita ser. Esse é o caminho mais sustentável para a mudança real. Não é sobre motivação, que vem e vai. Não é sobre disciplina forçada, que esgota. É sobre identidade. Sobre construir uma manhã de cada vez, a pessoa que você decidiu ser. O mundo quer sua atenção. Sua vida quer seu foco. Há uma distinção que vai mudar a forma como você vê cada segundo do seu dia. Atenção e foco não são a mesma coisa. Atenção é passiva. Ela vai para onde é puxada. Foco é ativo. Ele vai para onde você direciona. E o mundo moderno foi construído para capturar sua atenção, não para nutrir o seu foco. Cada notificação é um puxão de atenção. Cada manchete é um puxão de atenção. Cada vídeo que autoplay vai para o próximo é um puxão de atenção. O design de cada aplicativo que você usa foi otimizado por equipes inteiras de psicólogos e engenheiros para tornar a resistência ao puxão cada vez mais difícil. Isso não é teoria conspiratória. É o modelo de negócios explícito de cada plataforma que existe no seu celular. E quando você acorda e pega o celular imediatamente, você está inserindo sua mente, no seu estado mais vulnerável, dentro de uma máquina que foi construída para nunca mais soltá-la. Sua vida, por outro lado, não vai te mandar notificação. Seus sonhos não têm algoritmo de retenção. Seus objetivos não foram projetados por psicólogos para criar dependência. Eles simplesmente existem, esperando que você direcione foco para eles. E foco, diferente de atenção, precisa ser cultivado. Precisa de espaço. Precisa de silêncio. Precisa exatamente daquilo que o celular elimina. A pessoa que aprende a distinguir entre atenção e foco e que aprende a proteger o segundo em detrimento do primeiro, desenvolve uma vantagem competitiva que é, talvez, a mais rara da era moderna. Porque todos têm acesso à informação. Todos têm acesso às ferramentas. Mas pouquíssimas pessoas têm a capacidade de focar o suficiente para transformar informação e ferramentas em resultados reais. Essa capacidade começa na manhã. Começa no segundo em que você abre os olhos e decide se vai deixar o mundo puxar sua atenção ou se vai você mesmo direcionar o seu foco. O dia que começa por você. Tudo o que foi dito até aqui converge para um único ponto. A qualidade da sua vida é em grande medida determinada pela qualidade das suas manhãs. E a qualidade das suas manhãs é determinada pela primeira decisão que você toma ao acordar. Não é uma decisão pequena, é a decisão mais estratégica do seu dia.
porque ela estabelece o tom emocional, o estado mental e a identidade a partir dos quais todas as outras decisões do dia vão ser tomadas. Uma manhã que começa por você cria um efeito cascata de clareza, foco e intenção que se estende por horas. Uma manhã que começa pelo celular cria um efeito cascata de reatividade, distração e ruído mental que é igualmente duradouro. Você não precisa de uma transformação radical imediata. Você não precisa virar uma pessoa diferente da noite para o dia. O que você precisa é começar com uma única decisão, repetida com consistência suficiente para se tornar um padrão. E essa decisão é simples, não fácil, mas simples. Amanhã de manhã, quando abrir os olhos, não pegue o celular. Fique por 5 minutos apenas com você mesmo. Respire. Sinta seus pés no chão. Pense em uma coisa pela qual você é genuinamente grato. Pense em uma coisa que você quer construir no dia que está começando. E só então, quando já tiver se estabelecido internamente, quando já tiver plantado o que quer que cresça no campo fértil da sua mente, aí sim, pega o celular. Esse intervalo de 5 minutos, tão pequeno que parece insignificante, é na verdade um ato de soberania. É você declarando através da ação que é o dono da sua atenção, que é o autor do seu dia, que sua vida não começa quando o mundo autoriza, ela começa quando você decide. E isso, ao longo do tempo, muda tudo. Se você chegou até aqui, você já é diferente da pessoa que começou a assistir esse vídeo. Não porque as informações foram mágicas, mas porque você fez uma escolha. A escolha de prestar atenção em algo que importa. A escolha de investir tempo em entender como a sua mente funciona e como você pode trabalhar a favor dela, em vez de contra. Amanhã de manhã, você vai ter a oportunidade de provar isso para você mesmo. Não para ninguém mais. Para você. Se esse conteúdo acrescentou algo na sua vida, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, deixa o coração aqui como forma de apoiar esse trabalho e compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir isso. Esse gesto simples ajuda o canal a crescer e permite que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.